Oi pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para falar novamente de Legion. Hoje a gente tá aqui para fazer a review do segundo episódio da terceira e infelizmente última temporada dessa série maravilhosa. E antes da gente começar, não esquece de dar joinha no vídeo, deixar seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou do episódio, se inscrever no canal e acionar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram e nós temos página e grupo fechado no Facebook. Excelente episódio de novo, deu uma diminuída em relação ao outro. O primeiro foi bem intenso, esse foi um pouco mais controlado e colocou as peças em movimento. Mas novamente eu quero parabenizar o Noah Hawley, porque ele consegue fazer a sua história andar mesmo quando ele não tem tantos aspectos importantes. Todo episódio não pareceu nada encheção de linguiça, todo episódio pareceu que estava avançando em algum ponto. E ele logo fez o confronto mais esperado da temporada. Mais do que o Farouk e o David, que é o Farouk. É o Farouk, é a Cid e o David. Mais do que o Farouk e o David, mais do que o Farouk e o David. Eu não diria. Sim, acho que sim. Porque o Farouk a gente já viu, o grande confronto dos dois foi na última temporada. Já teve uma resolução, sabe? Eu acho que o Farouk, a partir de agora, ele é apenas um conselheiro. Eu acho que ele vai... que ele tá manipulando todo mundo. Eu tenho um pequeno hint de que ele tá manipulando todo mundo ainda. Porque, querendo ou não, ele continua sendo um vilão. Ele continua sendo a pessoa que o Xavier derrotou, que eles separaram o corpo, que entrou na mente do David e se alimentou dele por todos esses anos. Teve um motivo pelo qual eles separaram o Farouk do corpo dele. E agora tá todo mundo agindo muito de boa se o Farouk tá lá. Verdade, verdade. Então, essa é uma coisa que eu tô achando meio estranha. E, de novo, essa vibe que eles estão dando de que o David é o bom e o resto é o mal. E a gente vê isso na aparência do avião deles, que parece um avião de vilão de desenho animado. Na aparência metálica e sombria, na Cid de preto e o Farouk e o Clark, que faz umas coisas meio dúbias. Ele faz desde o começo. No começo era pra ele ser o vilão pra gente. Sim, aos nossos olhos era pra ele ser o vilão. E eles estão fazendo isso de novo com o Farouk. Só que ao contrário do Clark, eu não confio no Farouk. Me pareceu bem mais... Essa parte me deu um pouquinho de dúvida também no momento em que ele pega e fala pra Cid como eles vão derrotar o David. Eu acho que ali sim, ele deu uma pegada meio... Farouk tá falando mais do que deveria, tá fazendo mais do que deveria. Porém, pode ser uma forma também de vender pras pessoas ainda a ideia de que o David é o herói, que o Farouk é o mocinho, e na verdade o Farouk tá tentando... Porque assim, eu tive a impressão na última temporada, eu tive essa ideia assim que passou pelo menos, é que o Farouk tá tentando só viver a vida dele. Agora que ele recuperou o corpo dele, que era a ideia dele, o grande plano dele era recuperar o corpo dele de volta, ele meio que se aquietou e tipo, não vou mais encher o saco de vocês, mas eu vou ajudar vocês a deter o David, porque... É que eu acho que se não deter o David, ele nunca vai ter mais nenhuma coisa, sabe? Pra voltar a ser o rei que ele quer ser, ele precisa derrotar o David. Talvez. Não existe espaço pra ele com o David, porque o David é infinitamente mais poderoso que ele e coloca ele no chinelo. Isso é verdade. Mas por isso digo, tipo, eu não sei se ele quer continuar nesse caminho de vilania mesmo. Porém, né, a gente não sabe, é difícil de julgar assim. Mas eu gostei que ao mesmo tempo também mostrou que aquela benevolência do David é uma coisa muito do momento, né? É uma fachada. Qualquer coisa tira ele do sério, qualquer coisa faz ele se tornar um... Exatamente, porque a gente vê ele combatendo com as personalidades dele muito. A gente vê, no primeiro episódio, eles aparecem fisicamente, e nesse segundo episódio a gente ouve as vozes na cabeça dele brigando um com o outro. E ele tentando manter aquela calma, e que daí ele perde as estribeiras com a Cid. Quando eles vão conversar, e ela fala que ele fez uma coisa muito ruim com ela e que não adianta ele mudar o passado porque ele vai continuar sendo a mesma pessoa, só as coisas vão ter acontecido de maneira diferente. E ela não vai saber que aconteceu isso com ela, que isso aconteceu com ela, né? E daí então a gente tem essa pequena dúvida, porque o que ele falou pra Switch é que ele queria impedir que a casa fosse amaldiçoada.
E pra mim, o que ele quer dizer com isso é impedir que o Farouk entre na mente dele quando ele é criança. Porque na primeira temporada a gente vê quando eles vão lutar contra o Farouk na cabeça do David, eles são dentro da casa dele quando criança. Exatamente. E tá cheio de monstros. Então é isso que eu acho que ele se refere como casa amaldiçoada. Faz bastante sentido, é. E daí pra Sid, parece que ele quer só voltar e desfazer as coisas ruins que ele fez pra ela pra tentar manter ela. Só que ele não entende que vai além, não tem desfazer, sabe? Não tem desfazer. É que ela disse, você continuaria sendo a mesma pessoa e eu nunca saberia. Exatamente. E aí ela diz que, e obviamente o medo dela, quando ela diz assim, mas você me matou, ele fala pra ela, né? Você matou 2 vezes, nem conversou comigo. Ela diz assim, que tu vai destruir o mundo? E aí ela vai pra esse argumento, que é o argumento taxativo de que não tem como tu te recuperar, nós temos que te matar. Por que tu vai destruir o mundo se a gente não te matar? Ao mesmo tempo que ela tá empurrando ele pra esse caminho também de destruir o mundo, porque quando quando eles estão forçando ele a tentar matar ele, eles estão meio que forçando ele a destruir o mundo também. Então, tipo, é uma coisa que meio que tá se retroalimentando. Pois é, exatamente. E hoje a gente ouviu falar bastante sobre consequências. A primeira coisa que a gente viu foi as consequências da viagem no tempo. Ou seja, não é tão simples assim quanto a gente tinha visto no primeiro episódio, dela só voltar e não vai acontecer nada. Não, vai acontecer alguma coisa. O que você vai fazer com essa viagem no tempo? Com quais vidas você vai se interseccionar? E daí, tipo... Diretamente, indiretamente. E aí tem também aquele momento onde, quando ele tá conversando com a Sydney, um pouquinho antes, quando ele tá falando com a viajante no tempo, que eu não lembro se ela tem nome. Switch, é verdade. A gente falou disso aí nos pontos principais. Mas a Switch, ele se estressa com ela também. Né? No momento em que ele não consegue entrar no negócio, dá pra ver que ele tá meio brabo com ele mesmo, mas ele tá brabo com ela também, porque ela não sabia dizer pra ele que ela não podia levar ele junto. Então a gente vê que ele não tá muito no controle das coisas, e no momento que ele sai do controle, ele espalha aquele veneno pras pessoas que estão com ele ali, e a gente vê o resultado numa pessoa só, que é a pessoa ficar extremamente agressiva. E eu gosto como eles estão mostrando ele dessa maneira, que ele realmente acha que o que ele tá fazendo é bom. Então tem aquele resgate pra todos aqueles líderes de culto que acabam matando todo mundo, mandando todo mundo se matar, de dizer que a gente só quer viver e vocês não nos deixam em paz, a gente só quer espalhar o amor e, sabe, a gente só quer ser deixado em paz. E aí a Cid no papel do governo, geralmente é o governo norte-americano que vai pra cima desses cultos paz e amor, e dele dele achando que ele é uma vítima, e dele achando que ele tem como desfazer o mal que ele fez pra Sydney. E é aquilo que a gente tava falando na temporada anterior, sobre ele não entender o que ele fez de errado, porque ele se põe nessa posição de que ele é o herói e tudo que o herói faz é certo. E que ele fez, na verdade, ele fez por amor, porque ele ama ela. Ele fez tudo isso porque ele merece amor. Ele merece ser amado. É isso, eu adoro como as músicas trabalham muito isso. Porque sim, no começo do episódio a gente vê o David com a musiquinha do Charlie Brown. Exatamente. E o Charlie Brown é um fudido. Porque as pessoas tratam ele mal, as pessoas em volta dele, a culpa não é dele, é que todo mundo em volta trata ele mal. E daí ele fala da menina nova que chega, e daí tipo é como o David se sente. Sim, ele se sente. Ele vai convencer ela e ela vai gostar dele. Ele se sente como um Charlie Brown. E na verdade não, a gente sabe que na verdade ele não diferente. É o Charlie Brown, nem coisa em cima nenhuma. Só que na cabeça dele ele é a ideia de todo vilão, é a ideia de toda pessoa que faz uma coisa errada, que comete um crime, é que na cabeça dela, ela não tá fazendo nada de errado, ela tá se defendendo, ela tá se protegendo, ela merece aquilo, então ela acha que ela pode fazer aquilo e não vai ter errado. Ela merece amor, então ela vai lá e pega o amor. Então é por isso que as pessoas, por isso que hoje em dia, mesmo hoje, as coisas, os crimes, as coisas acontecem, porque as pessoas simplesmente acham que estão no seu direito de fazer aquilo, que elas têm direito de exigir aquilo pra elas, porque elas merecem. E no momento que aquela pessoa acha isso, ela constrói uma própria realidade, que é aquilo que o Farouk diz. Ele construiu uma realidade na cabeça dele que não é verdade, mas ele não consegue não acreditar naquela realidade. E tanto é que ele cansou das pessoas pensarem por conta própria, que nem a Lane, que é a pessoa que mais ama ele, que mais respeita ele não titubeia em mudar a mente dela e fazer ela seguir aquilo que ele quer. Tipo, ele tá abusando desse poder dele ao extremo. Tanto é que ele tenta fazer com a Cid também, né? De novo, ele tenta, tipo, daí ele vê que dá errado e ele meio que vai pra trás, assim, que ela não aceita, né? Que ela resiste ao poder dele. Então, essa dicotomia desse personagem é muito boa.
E eu gostei muito de ver a Lene, porque a Lene tá se tornando aquele jagunço do líder do culto, que é o que faz as coisas, que faz os trabalhos sujos. Que é o que suja as mãos, Que suja as mãos, exatamente, para que o líder do culto não se envolva nisso, né? Ela vai lá e faz tudo pra ele. E como eles buscam o cientista que eles queriam pra poder resolver. Eu gostei muito da cena dela imitando o Mad Hatter, que tava no trailer, e eu achei genial e ficou muito bom, porque ela é perfeitamente aquilo. Eu sempre tenho que falar, mas esse episódio especial sobre a atenção aos detalhes na fotografia, nos cenários. Porque aquela cena da Switch ouvindo no começo do episódio, ela ouvindo as lições, e atrás as pessoas estão deitadas dentro de ninhos de passarinho. Tem cestas com flores e ovos. E daí a van que a Lene tá, que ela pega o Squirrel, ela é do Cheshire Cat, e daí depois ele chega lá no meio do mato e eles estão recriando essa cena de Alice no País das Maravilhas. E todo o cenário do Carrie dançando com a Carrie, e dele preso, e aquela sala com aquele relógio enorme. Sabe? É tipo o lugar onde o Farouk tá tocando piano em preto e branco, e daí quando chega o lugar onde ele tá realmente tocando. Eu sempre achei tudo muito lindo, mas tá tudo muito especialmente lindo, porque parece que o visual das temporadas se adapta ao que tá acontecendo na cabeça do David. Exatamente, parece então, isso na primeira temporada que ele tava confuso, tudo era confuso. Tudo era uma bagunça. E daí nessa temporada, que parece que tá todo mundo tomando ácido, a temporada parece uma grande viagem de ácido, em que ele usa muitas cores e principalmente ele tá usando mais música do que nunca. É verdade. Todos os episódios tem alguma inserção de alguma música que significa alguma coisa importante. E essa vilanização dos personagens também, né? Toda essa forma como eles são retratados. A gente vê eles como o David vê eles. Exatamente. E é legal também, eu gosto que a tecnologia é extremamente antiquada, né? Porque cada vez mais parece que eles estão nos anos 70. É uma coisa muito louca, assim, porque é anos 70, mas não é, tipo, não é anos 70, porque eles têm tecnologias mais avançadas. É muito doido. Mas realmente é legal ver esse cuidado da direção de arte, que é extremamente viajante, extremamente lindo e maravilhoso, de gostoso de assistir. E isso se reflete também nas atuações, porque no momento que ele é sequestrado tem aquela cena muito bizarra dele seguindo a mulher atrás dela como se fosse um desenho dos anos 40, um desenho dos Looney Tunes, aquilo ali é muito Looney Tunes, e é tão estranho que qualquer outra série seria uma cena ridícula. Mas em Legion também que tu entende, assim, tipo... Faz sentido. Faz sentido dentro da trama, isso aí faz sentido o que ele tá fazendo, mesmo não fazendo sentido nenhum, sendo uma coisa nada a ver. E todo o processo dele, no final, se juntando ao David. E aí tu fica pensando, tipo, tá, mas o que foi isso que aconteceu? Como é que ele se convenceu? Por que ele tá decidido a ajudar? Porque o David manipulou a mente dele em acreditar que ele quer salvar o mundo. Então aquela dança toda foi, tipo, na cabeça dele. Eu acho David que, tipo, entrando na cabeça dele. Eu acho. Eu acho que depois que ele usou a droga, aquilo a gente foi... A gente viu o efeito que a droga teve nele. Exatamente. Que foi aquela cena dele com a Carrie. Linda cena também. A fotografia maravilhosa de plano de sequência dela escovando, daí a câmera dá a volta e é ela, não é mais ele. E aí ele tá no espelho e os dois repetindo os movimentos. Maravilhosa aquela cena, maravilhosa, tecnicamente incrível. E deles dois querendo liderar, que também é essa questão de, tipo, ele ser o principal e ela querer sair e voltar. E na temporada passada ela que era a principal e ele ficava voltando. E sobre eles quererem tomar o controle da vida que é dos dois, né? E chega o David e diz, deixa pra mim, eu resolvo. E aí ele, tá, então... Muito bom. E eu gostei de ver porque, tipo assim, ele vai lá e fala, né? A gente tem que criar a máquina e tal, tem que ampliar os poderes dela. E a Lene tá desesperada pra tentar saber o que ele quer fazer. A Lene tá cada vez mais perdida, tá cada vez mais sentindo que o controle dela tá saindo. Sim, porque ela tá não perdendo o controle. Ela não quer que ele vá pra um momento em que ela nunca tenha se juntado a ele. Provavelmente é isso, porque ela brigou tanto pra voltar pro David, depois de entrar no corpo da Amy, que provavelmente pensar em perder ele, em o David voltar para um momento em que ele possa impedir que o Farouk entre, ou que ele vá ficar com a Cid no fim. E que ele não fique drogado, que ele não se junte com ela por causa disso, porque foi assim que aconteceu. Eles se conheceram, na verdade eles se conheceram no sanatório, né? Não, eles se conheceram antes e ela morreu. Ela morreu antes, é verdade. E ela morreu, ela sempre tava na cabeça dele.
Mas não é no sanatório que ela morre? Emparedada pelo... Emparedada, isso. Ela morre no sanatório emparedada, é verdade. Emparedada. Então ela não quer que ele não vá pra lá e não encontre ela. Então vamos ver de que forma... Porque eu vejo a Lane como o perfeito chaotic evil, né? Ela é aquele elementinho do caos ali dentro, que pode ser usado eventualmente, futuramente, pelo Farouk, pra tentar impedir que o David use a viajante no tempo. Eu acho que aquilo que a Cid... que ele disse que queria fazer com a Cid, eu acho que vai acontecer com a Lane involuntariamente. Sabe? Tipo, eu acho que involuntariamente a Lane vai acabar com o David, porque... vai ser uma tragédia grega, quase isso aí. Vamos ver. Muito bom episódio, gostei de novo. A série tá ótima, como sempre, e eu fico muito triste que pouca gente assiste. Mas paciência. Compartilhe com os amigos de vocês. Enche o saco das pessoas. Nosso vídeo. E tem na Netflix. Série. Tem na Netflix as 2 temporadas. É só chegar pras pessoas e dizer: tem na Netflix as 2 temporadas, assistam. Sabe? Tipo, tu não precisa levantar tua bunda do sofá pra baixar um torrent. E aí tu vai poder assistir essa maravilha e ficar completamente confuso que nem nós. Exatamente. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review do 2º episódio da 3ª temporada de Legion. Não esqueçam, de novo, de dar joinha no vídeo se vocês gostaram, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, se inscrever no canal se não são inscritos e acionar o sininho. Compartilhem Legion com os seus amigos, seus conhecidos, as pessoas que vocês sabem que gostam da Marvel. Olha, Vingadores arrecadou quase 2 bilhões e 900 milhões de dólares nas bilheterias. Como é que as pessoas não estão assistindo Legion? Não faz sentido. Não faz sentido. Assistam Legion. É melhor que todas as temporadas de todas as outras séries juntas reunidas. Exatamente. E nos sigam nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook. Temos um grupo fechado e page pra vocês curtirem, tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau!